Queridos amigos e ouvintes do canal Coração de Oração, hoje o Espírito Santo nos conduz a uma passagem de Gálatas que conversa diretamente com o significado desse dia tão especial. Uma data que não apenas celebramos, mas que traz à memória algo profundo, necessário e vivo em nossos corações. Sabe quando a gente para um instante e percebe que alguns dias parecem carregar um significado que fala direto ao coração? Hoje é um desses dias. O Dia da Consciência Negra não é apenas uma data marcada no calendário. É quase como um convite suave, daqueles que Deus sussurra pela vida, lembrando a todos nós de que a dignidade, o respeito e o amor foram feitos para caber em cada ser humano, sem exceção. E enquanto conversamos sobre esse tema tão necessário, somos guiados por Gálatas 3:28, uma palavra firme e libertadora, que nos lembra de que fomos chamados para enxergar além da pele, além da história, além do que o mundo tenta dividir. É como se Deus estendesse as mãos e dissesse: eu fiz todos vocês para serem um só em Cristo. Essa declaração atravessa séculos, ecoa nas ruas, nas famílias, nos templos e nas histórias apagadas e reconstruídas de um povo que lutou e segue lutando por reconhecimento e respeito. Hoje eu quero caminhar com você nessa reflexão, sem pressa, com afeto, com profundidade, porque esse versículo nos pede mais do que leitura. Ele pede consciência, pede coragem, pede humanidade. Como você chega para esse momento de oração? Como o seu coração recebe essa verdade tão essencial? Vamos juntos mergulhar nessa palavra, que transforma, acolhe e cura, porque ela nasceu para isso. Deixa eu te perguntar uma coisa bem diretamente. Como o Dia da Consciência Negra toca você? O que essa data desperta dentro de você quando pensa na sua vida, no país onde vive, no que observa ao redor? Às vezes, a gente passa por essas datas sem realmente perceber o peso delas, sem parar para sentir o que Deus está tentando ensinar ao mundo sobre igualdade, respeito e reconciliação. Mas e hoje? Hoje, o que significa reconhecer que Deus nos fez um em Cristo, independente da cor, da história, da origem? Será que isso provoca você a olhar com mais atenção para as injustiças? A perceber como o amor de Deus chama cada um de nós para sermos agentes de mudança, mesmo em gestos pequenos? Eu queria muito que você pensasse nisso. E queria ainda mais que você compartilhasse comigo nos comentários o que esse dia significa na sua jornada espiritual e humana. Como você enxerga a beleza, a força e a presença de Deus na cultura e na história do povo negro? Me conte, sua visão importa. E talvez inspire alguém que hoje precise ouvir exatamente o que você tem a dizer. Senhor meu Deus, hoje me coloco diante da Tua presença para agradecer pelo privilégio de viver um dia que carrega tanta profundidade e verdade. O Dia da Consciência Negra nos lembra que Tu nunca criaste desigualdade, nunca estimulaste separação, nunca planejaste que a humanidade se tornasse rival de si mesma. Pelo contrário, Tu nos deste em Gálatas 3:28 uma revelação que aponta para uma unidade perfeita que só pode existir em Ti. E hoje
eu quero pedir que o Senhor abra nossos olhos para enxergarmos a beleza que o Senhor colocou em cada pessoa, especialmente naqueles que carregam uma história marcada pela resistência, pela fé e pela esperança diante de tanta dor. Que a tua luz cure feridas antigas, quebrante preconceituosos escondidos e desfaça todo orgulho que impede o coração de amar como Jesus ensinou. Que este momento seja um altar onde reconhecemos nossa necessidade de momento de escuta, de aprendizado. Que o Senhor nos ensine a honrar a vida do outro com a mesma referência que honramos a tua palavra. Pai querido e amado, quando olho para o mundo à nossa volta, percebo o quanto ainda precisamos da tua graça para viver aquilo que o Evangelho pede. Ainda vemos desigualdades gritando, dores sendo repetidas, histórias sufocadas pela indiferença. Mas hoje, diante desse tema tão necessário, peço que o Senhor nos torne conscientes, não apenas da data, mas da responsabilidade espiritual que ela carrega. Ensina-nos a ser imitadores de Cristo na forma como tratamos o próximo, na forma como reconhecemos injustiças, na forma como usamos nossa voz e nossas atitudes para construir pontes, nunca muros. E que a mensagem de Gálatas 3:28 ecoe em nós como uma bússola que nos conduz para longe da ignorância e mais perto da tua vontade. Renova o nosso coração para que possamos ser reflexo do amor que não escolhe cor, origem ou posição. Deus eterno, nesse momento de oração, apresento a Ti cada pessoa que carrega consigo marcas profundas, frutos de preconceito, rejeição e invisibilidade. Que o Senhor acolha essas dores com Teu amor restaurador. Que vidas quebradas encontrem abrigo nos Teus braços e que corações cansados possam respirar esperança novamente. Pai, onde houver ferida, derrama cura. Onde houver silêncio forçado, traz voz. Onde houver medo, entrega coragem. Ajuda-nos a compreender que o amor cristão não é neutro. Ele se posiciona ao lado do que é justo, do que é compassivo, do que promove dignidade. Que a verdade de Gálatas 3:28 seja não apenas proclamada, mas vivida em nossas palavras, em nossas relações e em nossa fé, que precisa ser coerente com o Evangelho que pregamos. Senhor, oro pela nossa nação, um país tão rico em cultura, tão vasto em beleza, mas ainda tão ferido pela desigualdade racial. Que o Senhor desperte governantes, líderes, famílias e igrejas a refletirem sobre a responsabilidade espiritual de promover justiça. Que nossas atitudes não se limitem às palavras, mas se transformem em ações que espelham o amor que Jesus manifestou em sua caminhada. E que possamos reconhecer com humildade que ainda há muito a aprender, muito a mudar e muito a reparar. Ensina-nos a sermos instrumentos de paz no mundo que insiste em criar fronteiras, quando Teu Filho deu tudo para derrubá-las. Pai querido, diante desse dia lembro que o Teu reino é feito de diversidade e beleza. Que o Senhor nos ajude a olhar para cada vida negra com admiração profunda pela história, pela força e pela fé que sustentam tantas famílias e gerações. Peço que o Senhor fortaleça aqueles que ainda enfrentam preconceitos do trabalho, nas ruas, nas escolas, nos templos e até dentro das próprias casas. Que eles sintam o Teu abraço, a Tua honra, o Teu cuidado.
e que cada um de nós tenha a sensibilidade de reconhecer quantas vezes falhamos em amar como deveríamos. Derrama sobre nós um espírito de arrependimento verdadeiro e de transformação prática. Meu Deus, clamo para que a tua igreja espalhada em cada canto deste país seja uma referência viva da igualdade proclamada em Gálatas 3:28. Que comunidades cristãs sejam lugar de cura, não de exclusão, de acolhimento, não de julgamento, de restauração, não de silêncio. Que pastores, líderes e ministérios sejam guiados por um amor que não apenas prega, mas pratica o evangelho da reconciliação. E que a consciência negra não seja vista como divisão, mas como memória, aprendizado e respeito, uma oportunidade de honrar vidas criadas por ti. Senhor, finalizo essa oração entregando a Ti nossas limitações e pedindo que o Senhor transforme nosso interior para refletir a grandeza do Teu amor. Que cada pessoa que ouvir essa mensagem sinta o Teu toque, perceba a Tua verdade e reconheça que a igualdade em Cristo não é teoria, é vida. Ensina-nos a caminhar em unidade, em humildade e em compaixão verdadeira. Que o dia da consciência negra nos leve a abraçar a justiça, não apenas como preconceito, mas como missão diária. E que o Teu Espírito nos conduza para vivermos a verdadeira consciência que nasce da fé. Amém. Sabe, quando a gente escuta a palavra dizendo que somos um em Cristo, isso deveria mexer profundamente com a forma como enxergamos o mundo. O Dia da Consciência Negra não é apenas sobre lembrar a dor do passado, mas sobre reconhecer a grandiosidade de uma identidade construída com coragem, fé e resistência. É sobre perceber que Deus se revela também através da história de um povo que mantém viva a chama da esperança, mesmo em meio a cicatrizes. Deus sempre valorizou a diversidade que Ele mesmo criou. Ele não errou na cor da pele de ninguém. Ele não errou na cultura. Ele não errou na ancestralidade de ninguém. E hoje Ele fala comigo e com você. Sejam pontes, sejam luz, sejam agentes da reconciliação. Talvez esse seja o maior chamado para esse dia. Aprender a honrar vidas, histórias e trajetórias com o mesmo respeito que Cristo demonstrou por todos. Antes de você sair desse momento tão profundo, quero te pedir que deixe seu pedido de oração ou seu comentário sobre o que esse dia significa para você. E se sentir no coração, apoie o canal através do nosso Pix de Amor. O QR Code está na tela e o link está na descrição. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que precisam ouvir essa reflexão hoje. Mas antes de ir, pense: o que Deus está te convidando a mudar em você sobre esse tema? O que Ele está despertando em seu olhar, em suas atitudes e em suas escolhas? Deixe essa pergunta ecoar no seu coração. Que essa oração não seja um ponto final, mas o começo de uma consciência renovada pelo Espírito. Amém. Circle